portanto, oficialmente não tem que se preocupar com isso. Os organismos aquáticos são constantemente expostos a numerosos compostos farmacêuticos. Nas águas do Oriense já foram detectados antiepiléticos, ansiolíticos e antibióticos. O Rio Douro apresenta índices de poluição 200 a 500 vezes superiores ao admissível, o que está a provocar a mudança de sexo de tainhas e solhas. Mas não é só no Douro. O mesmo se passa nos rios Arado e Guadiana, por exemplo. Todos os dias a Foz do Arado reúne pescadores vindos de Portimão e arredores. Os locais estão habituados à turvação da água, mas desconhecem que, além de bivalves e peixes, flutuam neste rio muitos dos ingredientes que consideramos habituais numa farmácia. Nós encontramos vários princípios ativos de anti-inflamatórios, analgésicos, anti-asmáticos, anti-epiléticos, anticolesterol. Encontramos todos os tipos de princípios ativos. Desde 2008 que o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve procura detectar e quantificar os fármacos que existem nas águas dos rios Arado e Guadiana. As últimas amostras foram realizadas em 2010, no período estival, quando o Algarve recebe mais turistas e exige uma sobrecarga das hectares. As amostragens foram realizadas à saída do efluente tratado e na massa d'água através de sensores equipados com membranas que absorvem os compostos. Há estudos que indicam que há peixes e moluscos que são altamente afetados a nível, nomeadamente, do seu ciclo reprodutivo e do seu metabolismo. Sofrem stress, que nós chamamos de stress oxidativo. Há uma série de enzimas muito importantes para a homeostasia dos organismos que são, de facto, afetadas. E há até mesmo dados de efeitos genotóxicos, quer dizer, já a nível do ADN. Portanto, é uma situação que deve ser, de facto, tida em atenção. Dos 18 compostos farmacêuticos analisados, os investigadores detectaram no Rio Arado 13 compostos ativos. Embora as concentrações sejam similares às detectadas no Guadiana, o Rio Arado apresenta concentrações ligeiramente mais elevadas. Sempre que nós tomamos um medicamento, os medicamentos atuam dentro do nosso corpo e são excretados praticamente inalterados ou biotransformados em metabolitos por vezes ainda mais tóxicos. Desde 2007 que se registra em Portugal um aumento do consumo de antibióticos, antidepressivos, anti-inflamatórios e fármacos cardiovasculares. Nesse mesmo ano, o Infarmed registrou vendas superiores a 3 milhões de embalagens não sujeitas à receita médica. Estes números correspondem a um lucro estimado de 12 milhões de euros, com vendas na ordem dos 3 mil milhões de euros ao ano, o que representa cerca de 2,2% do PIB nacional. Obviamente que isto acaba por ser um negócio. O último antibiótico, há mais de 30 anos que não aparece no mercado um novo antibiótico. O que nós temos são variações do que já existia e, obviamente, que as farmacêuticas não estão de forma alguma interessadas em reduzir os seus lucros e os lucros advêm do volume de vendas. Não estão interessados de maneira nenhuma. Portugal é um dos maiores consumidores de antibióticos na Europa. Em média, os portugueses gastam 7 milhões de euros mensais nestes medicamentos, um consumo que soma nos últimos 5 anos mais de 100 milhões de euros. Atualmente, o uso excessivo de antibióticos é um problema de saúde pública mundial, aumenta a resistência bacteriana, contribui para o prolongamento das doenças e conduz a uma menor eficácia dos tratamentos médicos. É preciso alertar cada vez mais que há muitas doenças que, de uma forma recorrente, são administradas antibióticos para as combater, quando os antibióticos, por simplesmente, não atuam. Por causa da gripe. A gripe provocada por um vírus, os antibióticos não atuam sobre os vírus. Muitas vezes pensa-se, bom, é melhor dar um antibiótico, que assim pode-se tentar evitar infecções secundárias. Sim, mas nós, se calhar, estamos a promovê-las.
A vulgarização dos antibióticos está a provocar resistências não apenas em bactérias patogénicas, mas em micro-organismos que compõem a flora bacteriana da água e que não são prejudiciais aos humanos. A investigação desenvolvida por Célia Manaia, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, descobriu novas bactérias resistentes a antibióticos em água potável e nas etar. As águas de consumo têm uma diversidade grande de bactérias. Qualquer água tem, portanto, esta presença de bactérias na água de consumo é perfeitamente normal, expectável. E são, na sua maioria, quando a água é de boa qualidade, e nos casos em que nós vimos a água era efetivamente de boa qualidade, são bactérias que nós dizemos que são de origem ambiental. Se estas bactérias estão reunidas numa comunidade, elas vão poder passar essas determinantes de resistência de umas para as outras. E aí sim funcionam como elementos de propagação dessa resistência. É o que acontece, por exemplo, no nosso intestino, quando nós estamos a fazer uma terapia com um determinado antibiótico, em que há ali um efeito que está a forçar algumas bactérias que têm essa resistência a conseguir passar para as outras. Se quer dizer que nós podemos ter uma bactéria patogénica neste momento que não está resistente, mas está no meio onde existem outras bactérias que não causam doenças, e então, através de mecanismos muito complexos, esta informação genética de uma bactéria não patogénica resistente pode passar para uma bactéria que causa doenças que não era resistente, mas que entretanto passou a ser. Porque houve esta transferência da informação genética. Os antibióticos foram introduzidos no mercado na década de 40 através da penicilina. Tornaram-se populares ao prolongar a esperança de vida das populações, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, metade das prescrições mundiais de antibióticos está incorreta e é desnecessária. O aparecimento de bactérias patogénicas invencíveis lembra que a eficácia dos fármacos não é divina. Estes são responsáveis pela transmissão de estirpes resistentes. O número de mortes por acidentes de aviação na União Europeia são 25 mil, atualmente. Exatamente o mesmo número de mortos devido a bactérias resistentes aos antibióticos, e disso pouco se fala, e como pouco se fala, são poucas as medidas tomadas para evitar isso. A introdução de um tratamento terciário pode ser importante, não porque elimine especificamente bactérias resistentes a antibióticos, mas porque vai reduzir muito o número de micro-organismos presentes no efluente que são libertados. Portanto, isso aí seria, de facto, uma medida importante. Portanto, ao eliminar a carga bacteriana, estamos a reduzir os riscos de contaminação ambiental com bactérias resistentes a antibióticos. Essa seria, de facto, um passo a tomar. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial de consumo de antibióticos, seguidos da França, Alemanha e Brasil. Mas não falamos apenas de um problema dos países desenvolvidos. O último estudo desenvolvido pelos investigadores do Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar detectou condições idênticas em África. Só há muito pouco tempo é que há tecnologia suficiente para conseguir sequer detectar-se estas pequenas concentrações de fármacos na água. É uma tecnologia que ainda está muito pouco disseminada e que é necessário investir nela para que possamos saber os níveis onde os fármacos possam ser mais preocupantes. De facto, sabemos que afetam organismos que fazem parte da nossa dieta, mas ainda são necessários muitos mais estudos para se saber as repercussões que terão dentro de toda a rede alimentar. Progressivamente há uma consciencialização da dimensão do problema. E isso é bom. E tem que haver pressão por parte dos cientistas, tem que haver também pressão por parte da opinião pública informada. Porque a dimensão do problema é tal que nos pode levar a uma situação em que, por uma infecção banal, nós possamos correr o risco de vida por não a conseguir controlar. A concentração de fármacos no ambiente é uma preocupação crescente entre a comunidade científica,
mas ignorada pelas autoridades de saúde e governantes. Os compostos farmacêuticos que chegam aos rios, albufeiras e águas subterrâneas são cada vez mais variados e complexos. A maioria da população portuguesa desconhece os riscos associados à automedicação e má utilização dos antibióticos. É preciso melhorar as regras de prescrição e dar um destino mais adequado às sobras de medicamentos. Entregue os remédios que já não precisa na farmácia mais próxima e tenha um papel ativo na prevenção do uso excessivo destas substâncias. Procure alternativas como a medicina natural. Só agora chegou à